Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos falar aí de Mirassol 2, Corinthians 0, primeira derrota do nosso Diniz no comando do time que mais bomba no Brasil. É isso. Antes de mais nada aí, meus sentimentos à mãe do Reinaldo, né, o King Naldo, ela partiu hoje e meus sentimentos aí para todos da família. Também quero agradecer, aproveitar e agradecer aos novos inscritos, né? O canal deu uma bombada aí nos últimos 4 dias. Isso tem sido bem positivo aí para o crescimento do canal, né? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem. É um canal de corintiano para corintiano, mas um cara com pouca pretensão ou quase nenhuma de mudar a sua opinião. Apenas fazer você olhar como tem tanta gente diferente, apesar de às vezes parecer que todo mundo tem o mesmo pensamento, né? Quando a gente ouve ali os comentaristas ou quando a gente ouve aquela galera que ganha muito dinheiro aproveitando aí da nossa paixão, né? Que é o Corinthians, os caras falam, né? Bastante, odeia a gente pra caramba, cria um monte de factóides, salários exorbitantes de jogadores, sabendo que é mentira, mas estão aí vivendo o sonho deles. E lembrando que a meta desse canal é viver de Corinthians e morar em Alphaville, assim como nossos detratores vagabundos que se apoderam da nossa boa fé. Beleza? Bora para mais um vídeo. O resultado ruim, Corinthians volta ali para a zona da degola, porém, né, as circunstâncias ali do jogo há de convir que contribuíram muito para esse resultado negativo. Não exime e não tira nenhuma responsabilidade do nosso time, mas eu gosto de lembrar que esse canal a gente não acha que só existe um time em campo, a gente sempre tenta ver que tem dois lá, né, que tem dois técnicos tentando se sair bem num jogo. A mesma lógica que você usa quando está assistindo aqueles jogos europeus, que eu sei que você só assiste os gigantes, você não assiste os pequenos, né? Talvez se você usasse ela para o seu clube, você também não ficaria tão puto toda hora que a gente perdesse, achando que a gente deixou de fazer alguma coisa, quando às vezes a gente tentou fazer, mas o outro time foi superior. E isso faz parte aí, não só do esporte, mas faz muito mais parte do futebol, onde é mais difícil, né? Você ter uma sobreposição de forças, né? Tão evidente igual, né? Em outros esportes. Mas enfim, depois dessa longuíssima introdução, bora falar do nosso Coringão. Meu PC acabou de ligar aqui, vai mudar um pouquinho a configuração aí da imagem. Ah, Vamos para a escalação, né? Vamos começar pela escalação. Hugo Souza, Ranieri na direita, André Ramalho, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Alan, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. Só que aqui a gente já tem algumas mudanças que vale a pena a gente, né, salientar. É a primeira vez que esse time joga deste jeito aqui, tá? Né? O Ranieri volta para a direita, né? Você deve estar se perguntando, pô, mas a gente não tem um lateral? A gente tem, e ele tava lá no banco hoje, Pedro Milans. A gente já vai falar aí quem que o nosso Diniz tinha de opção. Mas talvez o Ranielli tava ali por conta do King Naldo, que, né, é, por conta do falecimento, ele não jogou, né? Se eu não me engano, durante a transmissão, acho que eu tava vendo na hora pela Casé Gritaria TV e falaram que ele de última hora foi retirado, né? Motivos óbvios. Porém, né, era uma configuração que estava sendo esperada já pelo Diniz. Talvez isso explique o caso do Ranielli ali pela direita e não Pedro Milans. Lembrando que o Mateuzinho ainda cumpre suspensão, né, pelo clássico. E a outra mudança, né, aí já são duas mudanças, né, sentidas. É o Matheus Pereira, esse substituindo o André, o, o Ranielli ali na volância.
E o Alan no lugar também do André do Milan, né? Então só nessa brincadeira já foram 3 mudanças que são mudanças, né, consideradas primordiais dentro desse time. Ainda tínhamos o André Ramalho no lugar do Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão, né, terceiro cartão. E no ataque, o ataque jogou com o Lingard de titular, mas a configuração diferente do que a gente viu contra o Penharol, por exemplo, né? Lá a gente jogou com 4-4-2, hoje a gente jogou com um 4-5-1, né? O Yuri mais isolado do que é, o esperado. Dá para você entender o motivo, né? A gente estava jogando fora de casa, então já se esperava que o Mirassol fosse buscar mais, né? Propor o jogo. Então faz sentido você popular mais o meio-campo do que, né? Quando você está jogando dentro de casa. E isso é o que eu entendo, essa é a minha leitura na questão da disposição dos jogadores. Vamos para o banco, né, para a gente entender o que o Diniz tinha ali de opção. Né, o Felipe Longo, Cauê, Anrilleri, Iago Machado, debutando, né, no time principal. Aliás, acho que é o terceiro ou quarto jogo que ele tá no banco. Daí a gente tinha o Pedro Milans, o Nicolas, que esse sim, primeira vez que subiu. Já por conta das ausências, né? O Corinthians não tinha tanta gente para levar. Lembrando que temos né, um departamento médico recheado lá. O Guinegão voltando para ser relacionado. Caio César, Dieguinho, Zacaria Labiá, Pedro Raul e Alex Santana, que sim, foi reintegrado e teve seu jogo hoje, né, depois de muito tempo fora, né? Jogou pelo Grêmio, voltou, Dorival não queria usar. E o Diniz, com seu jeito de sempre tentar recuperar jogadores, o trouxe de volta. Agora tem, né, todos aqueles, deixa eu ver, 6 jogadores machucados. Carrilho, Gustavo Henrique, Mateuzinho e André Luiz, todos esses suspensos, né? Por questão de cartão e gancho. Então, esse era o time do Corinthians, o Corinthians que foi enfrentar o Mirassol na casa do Mirassol. O Mirassol esse que também está na zona de rebaixamento, né? Assim como a gente. Vale lembrar que o Mirassol já arrancou vitórias, né? Já arrancou pontos de times até com mais força do que o próprio Corinthians, né? Nesse ano. Deixa eu só lembrar aqui, ó. O Mirassol ganhou do Internacional, que tá na frente do Corinthians. Pô, aí o SofaScore me quebra, né? Mas se eu não me engano, ele ganhou também do Flamengo. Se eu não tiver malucão, acho que foi o Flamengo, que ele também tira o ponto, ou o Botafogo, não sei. Não, foi o Flamengo. Se não foi, dane-se. Eu tô só tentando lembrar aqui que o Mirassol é chato pra caramba, principalmente contra o Corinthians, né? O Corinthians tem o dom de passar vergonha com o Mirassol e não é de hoje. Beleza, bora falar do jogo. Primeiros 10 minutos, né? De praxe, Coringão com muita dificuldade para trocar bola, né? O Mirassol com a marcação encaixada. Talvez você não tenha acompanhado, não acompanhe muito algumas entrevistas de treinadores quando eles comentam sobre outros treinadores, né? Mas tem uma entrevista que é do Talisca, Talisca não, Talisca, o doidão do Ceará, Lisca doido. E ele fala que quando ele foi jogar contra o Diniz, ele comenta que o maior desafio dele é marcar quando o Diniz está com a bola e tem muita gente próxima. É que é a tal do bloco de passes, né? Que o Diniz tanto adora. Que sempre quando um tá com a bola, tem bastante gente próxima. Eles trocam essa bola rápido e de repente abre um espaço do outro lado, né? Onde ninguém tá vendo. E o Lisca ele disse que isso é muito complicado, porque para você parar isso, você teria que ter um bloco também. Só que esse bloco que você faz para tentar conter é um bloco que demanda muita capacidade física, coisa que é bem complicada, principalmente no futebol brasileiro, que todo mundo joga toda hora. A cada 3 dias já tem um jogo de novo, coisa que não se vê, né, com tanta frequência na Europa. Mas por que eu dei essa volta? Para falar que pô, o Mirassol pensou nisso,
né? Se você assistir o jogo de olho aberto e não só com o olho do lado direito olhando que o Corinthians estava fazendo quando estava com a bola, você vai reparar que o Mirassol marcou muito, né? Muito. Sempre que tinha o Garro com a bola, tinha dois marcando, um na cobertura e um fechando a linha de passe, né? E quando o Corinthians tentava aquelas bolas longas, também não tinha sucesso, porque sempre tinha um na cobertura e um no combate. Isso é importante porque às vezes você tem a visão de que o Corinthians não fez nada, de que o Corinthians foi pouco producente, mas tem um motivo para. Não quer dizer que a sua análise está errada e a minha está perfeita. É que às vezes a condição de você não conseguir fazer algo é porque o outro lado está dificultando isso. Ele também está dentro de campo e tentando, né, pensar como um todo. E talvez por conta de você não ter a parada técnica, né? No brasileiro não tá mais com tanta frequência, fica sempre a critério da arbitragem, e olhe lá, né? Hoje, por exemplo, não teve. Fica mais difícil você consertar algumas coisas quando elas acontecem, né? Então, os primeiros 10, 12 minutos do Corinthians foram com muita dificuldade para passar do meio de campo com qualidade, para passar com toca de passes ali que pudessem sugerir algo, né? Era mais ou menos uma trombada. Teve dois lances do Lingard que ele tentava passar e não ia na trombada. O Yuri também. O Garro mais ainda, porque o Garro, quando o jogo tá desse jeito, é quem mais sofre, né? Porque o Garro é aquela válvula de escape que o Corinthians tem para tentar, né, chegar no ataque com um pouco mais de velocidade. Nem sempre com mais qualidade, mas sim com velocidade, porque ele é muito dinâmico, né? Então, já aos 14 minutos a gente tem o lance principal do jogo, né? Uma expulsão. Se você reparar no lance, dá para você lembrar do que aconteceu, né, em Flamengo e Vitória, né? Você vai ver que naquele momento houve uma expulsão. Aliás, houve uma não expulsão. Hoje houve a expulsão, mas o VAR lembrou que estava ali para trabalhar, né? E acabou chamando e o cartão vermelho foi anulado, né? O juiz foi para lá e tirou o cartão vermelho e deu o cartão amarelo. Coincidências ou não, se o jogador falar isso, ele pode pegar um gancho, então eu falo por ele. Sim, muito tendencioso essa análise do VAR. Como o Campeonato Brasileiro não tem critério, então dá para se cornetar e falar que fomos garfados na cara de pau. Porque se não acontece para todo mundo, só acontece com alguns. E esses alguns nunca são Palmeiras e Flamengo. Sim, é bem tendencioso esse VAR. Depois disso, passa-se 5 minutos e a gente toma um gol de pênalti. Um pênalti que, sim, não existiu. Né? Uma falta que muito desses merdas, desses juízes, não dariam no meio campo. Mas né, ele deu ali. Então, 1-0. Aí a gente tem o problema do time que não estava sendo vazado. O juiz deu uma forma de ajudar a vazar o time do Corinthians. Uma boa cobrança, né? Hugo para um lado, bola para o outro. 10 minutos depois, ou 11 minutos depois, gol de cabeça. Aí sim, numa falta, o lance originou com uma falta do Mirassol, que o juiz não deu. Bola para um lado, bola para o outro. Chegou na cabeça do Carlos Eduardo, do Carioca, sei lá. Carlos Eduardo deu uma assistência. Provavelmente ele foi o homem do jogo, né? Com uma nota bem alta. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ele teve 7.2. Aliás, 8.3 e o Carioca teve uma nota 7. Enfim, só nesse momento a gente já sabia que a vaca já tinha ido pro brejo. O Corinthians ainda com muita dificuldade para produzir. O Bidon sofrendo muito fisicamente. Não por ele ser franzino, mas fisicamente porque o embate era sempre físico, né? O Bidon recebia a bola de costas, muitas vezes na virada, não tinha tanta aproximação. Até porque é difícil, né? Você aproximar, né? Tentar dar opção quando todo o time do Mirassol tá marcando, né? Religiosamente ali do lado. E aí o Bidão um pouco pôde produzir. Da mesma forma como o Garro, como eu já tinha falado antes. O Yuri até então tinha dado 2 chutes,
né, de esquerda ali. O Walter, uma ele pega com o pé, a outra ele espalma para escanteio. É o que dava para fazer, né? Tanto que essa jogada do, do Yuri foi a segunda, né? Que teve um pouquinho mais de ângulo para chutar. Quando você olha na câmera da transmissão, a câmera do goleiro, né? A câmera de trás, você percebe que depois que o Lingard dá o passe pro Yuri, né? Que já tinha dois na marcação dele. O terceiro jogador, que era o que estava marcando o Lingard, ele faz a leitura correta. Ele é muito inteligente naquela hora. Ele vai pro meio, porque se o Yuri consegue, né, por algum momento, fazer um break, puxar pro meio, ele estaria na linha de chute, né? Ele estaria na linha que possível de um possível chute. Então, além dos dois marcadores que estavam junto com o Yuri, ainda tinha um terceiro que chegou com muita saúde dentro da área. Então, sim, até nos contra-ataques estava difícil ganhar fisicamente do time do Mirassol, que estava muito aplicado. Primeiro tempo acaba, segundo tempo volta ali, o time volta com o mesmo, né? Só vai ter a substituição com 15 minutos. E mesmo assim o Corinthians tem posse de bola, mas não consegue furar bloqueio, não consegue chutar de fora da área, porque, né, se você reparou, se você conseguiu entender ali qual que era a ideia do Mirassol, você vai ver que toda vez que alguém tentava abrir para chutar, não era só um que fazia, que tentava fechar, eram sempre dois, né? O Mirassol marcou muito, só que agora com, né, 2-0 na frente fica mais fácil de marcar, né? Porque você não precisa mais sair para o jogo. Aí vem as substituições. A primeira é do Caio César no lugar do Lingard, né? E na transmissão falaram mal do Lingard, ele pouco produziu, né? Às vezes eles condicionam a gente a pensar algumas coisas, porque é muito fácil falar que alguém pouco produziu, mas do outro lado, né? Até a mina lá, não sei se era a Nadine, a mina lá, ela ainda comenta, ela ainda tenta salvar o que o cara tava falando ali, dando mas, pô, o Mirassol tá marcando, né? O Mirassol tá bem aplicado, né? Enfim, esse barulho que vocês devem estar ouvindo aqui é o meu cachorro esquentando a casa dele. Enfim, depois, né? 10 minutos depois já vem uma substituição ali de baseada, né? Tira o Yuri Alberto, entra o Pedro Raul, entra o Zacaria no lugar do Garro, depois o Dieguinho no lugar do Matheus Pereira. Então, nessa substituição, você vê que o Diniz tenta colocar o time mais para frente, né? Não consegue. A gente sofre um pouquinho, né? Ainda com falta de criatividade ali, porque é difícil, né? Furar bloqueios tão bem feitos assim. A gente tem a entrada do Alex Santana já aos 81, né? No lugar do Bidon, que estava cansado, estava ali também pouco produzente, porque não tinha muito o que ser feito ali, né? O gol, ele saiu, né, no minuto anterior da entrada do Alex, mas foi um gol do Dieguinho, né? Eles trocando bola ali do lado direito. Tava todo mundo do lado direito nesse momento. O Dieguinho corta pro meio, né? Consegue sair da primeira marcação, dá mais um tapa, abre um espacinho, chuta, a bola desvia no calcanhar do, do marcador do Pedro Raul, que eu não vou lembrar quem é, e vai no canto do goleiro. E aí o Corinthians diminui o sofrimento, mas o sofrimento permanece de forma intrínseca pro corintiano ali. Então, se você olhar os gráficos, você vai ver que o Corinthians no segundo tempo ficou todo o tempo com a bola, mas não tinha o que fazer. Não tinha. O que a gente sempre foca, o que a gente sempre fala, vocês sabem, você também deve fazer a mesma pergunta, é por que não chutar de fora da área? Hoje tava bem difícil chutar, mas esse time também é um time que chuta pouco, né? É um time que arrisca pouco. E aí fica difícil, né? Se você tem costume de olhar quantos chutes, quantas bolas, né, cada jogador precisa para fazer um gol, você vai ver que o nosso ataque precisa de muita oportunidade para poder chegar a gol.
E o Yuri, né? Que todo mundo chama de bagre, de limitado, de não sei o que, né? A gente vê sempre nas transmissões que sempre tem alguma forma pejorativa de se referir ao Yuri, né? Os números dele no brasileiro são 15 chutes, né? Em 14 jogos. Então a média dele ali é bem ruim, né? Não por ele, mas porque o time não produz tanto assim. Então a gente tem pouca chance de para poder transformar em gol. E se você gosta tanto de futebol europeu, você vai saber que os melhores atacantes lá têm pelo menos por jogo 4 5, né? Oportunidades de chances claras, né? Então aumenta muito a efetividade desses caras, sem contar a questão técnica deles mesmo. Só que os centroavantes do Sassuolo ainda continuam com 2 gols por ano, né? Enfim, é isso, né? Sobre o jogo de hoje que a gente pode falar, que tira de coisa boa são quase nada, né? A não ser algumas coisas pontuais ali, jogadores que estavam com dificuldade, o retorno ali do Alex Santana, já tá rolando um joguinho ali, porque falar de Corinthians não dá muito, né, mano? É embaçado, então bora ver a gameplay dos Saros ali. E é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos aí aos novos inscritos. Uma ótima semana a todos e vai Corinthians. É nóis.